O Unesp promove uma mostra na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para apresentar a universidade à população. Presente em 24 cidades paulistas, a Unesp tem um importante trabalho junto à comunidade. E a exposição é uma forma de apresentar cada uma das unidades e o trabalho desenvolvido. Também vamos conhecer em detalhes a proposta do livro Instruções para Encontrar o Sendeiro na Floresta. Ele foi lançado no início deste ano pelo professor da Unesp, João Eduardo Hidalgo. É segunda-feira, 19 de agosto, e o Unesp Notícias está no ar. Boa noite. Apresentar as pesquisas, as ações de extensão e de permanência estudantil em 24 cidades paulistas. Esse é o objetivo da Mostra Unesp, a Universidade de todo o Estado de São Paulo, que está sendo realizada na Assembleia Legislativa, na capital. O Espaço Heróis de 32, no hall da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, foi tomado pelo som da Orquestra Acadêmica do Instituto de Artes da Unesp. Era fácil perceber que esse não era um dia comum na Alesp. O ambiente foi um dos escolhidos para abrigar a Mostra Unesp, a Universidade de todo o Estado de São Paulo. Até sexta-feira, quem passar por aqui vai poder conferir detalhes de cada uma das 34 unidades da Unesp. Neste estande do CEVAP, o Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos, do campus em Botucatu, os estudantes apresentavam ao público uma das principais fontes de pesquisa da unidade, as serpentes. A gente trabalha com serpentes lá, então muitas pessoas têm esse medo, enraizado pelas serpentes. Então a gente trazer esses animais aqui, eles acabam conhecendo mais e vai perdendo um pouco o medo também. A Marina topou o desafio de conhecer e até segurar uma delas. Estagiária de Direito na Alesp, ela gostou da oportunidade de ter um contato maior com a universidade. É muito diferente, quebra bastante a rotina nossa aqui legislativa e também apresenta um aspecto muito diferente, muito bacana. A Unesp é uma universidade muito grande, muito reconhecida, famosa, e pra gente aqui é muito bacana, eu gostei muito, foi uma experiência bem diferente. As unidades da Unesp vão se revezar em cada um dos 8 estandes, para que todas tenham a oportunidade de apresentar os projetos de pesquisa e ações de extensão desenvolvidas com a comunidade. O coordenador do evento explicou que foi feito contato com todos os diretores e cada um deles definiu o que viria para a mostra. Nós precisávamos ter uma maneira, um diálogo diferente para trabalhar com o Estado, com a Assembleia Legislativa. E esse diálogo, ele implica em mostrar o que nós fazemos, mostrar o nosso trabalho, a nossa competência e trabalhar com o Estado, trabalhar com a Assembleia Legislativa. E nada melhor do que a Unesp, porque a Unesp está distribuída no Estado inteiro e ela pode trabalhar com as demandas de todos os deputados. Então, a importância da Unesp ela é diferenciada por conta disso. Na abertura oficial da exposição, os parlamentares destacaram a importância do ensino superior público do Estado de São Paulo e o importante trabalho prestado pela Unesp. Eles também parabenizaram a universidade pela iniciativa inédita. Da mesma forma que a Unesp está presente em mais de 34 municípios do Estado, o Legislativo representa todas as cidades do Estado. E a população que tem as demandas, aquilo que vai acontecer no nosso Estado, passa por aqui. Então, de maneira única, inédita, a primeira universidade pública a fazer um evento como esse aqui na sede do Legislativo, ficamos muito contentes e esperamos que seja um sucesso. A gente precisa valorizar as nossas universidades, no caso aqui a Unesp, que a população conhece pouco, conhece menos ainda o potencial, a riqueza, a produção cultural, acadêmica que a Unesp tem. Então, uma felicidade muito grande, quando foi proposto isso, surgiu essa ideia, imediatamente falei com o presidente da casa, com o segundo secretário, e nós abraçamos, e hoje a gente já começa com muito entusiasmo, com muita alegria, a gente já vê os resultados, e espero que muita gente passe por aqui, para conhecer, para entender o que é o trabalho da Unesp, e que depois se estenda pelo estado de São Paulo todo.
Já o reitor da Unesp, Sandro Valentini, lembrou que a universidade levou desenvolvimento a várias regiões paulistas, muitas vezes atendendo a pedidos dos próprios deputados estaduais, e que agora precisa do apoio deles para planejar o futuro da universidade. Eu vejo que esse é o momento da Unesp mostrar aqui na Casa do Povo o que ela faz, o que ela tem contribuído, principalmente na perspectiva de buscar apoio dos legisladores, né, nesse momento que é um momento bastante delicado, onde nós estamos vivendo talvez uma das piores crises no seu financiamento. Além dos estandes compartilhados, a mostra conta ainda com esta outra unidade no espaço 5º Centenário da Alesp. Aqui, os visitantes têm a oportunidade de explorar outras informações sobre pesquisas e ações de permanência estudantil realizadas pela Unesp em 24 cidades do estado de São Paulo. O projeto visual nos 2 espaços levou em consideração a identidade da Unesp. Coordenado pela professora Fernanda Henriques, ele também foi pensado para que a mostra chegasse a outras cidades paulistas. Por eu ser professora de design, passaram para mim para eu coordenar esse projeto. Então a gente teve a ideia de fazer algo que não ficasse aqui só, A gente fez para a mostra, mas a ideia é que depois a gente possa levar para outros lugares, que a mostra seja itinerante e que a gente consiga levar para cidades onde tem Unesp e onde não tem Unesp também. Então que a gente possa mostrar para a população, para o estado de São Paulo, toda a grandeza da Unesp, todos os números, todas as qualidades da Unesp. 3 alunos do curso de design ajudaram a professora Fernanda no projeto. O Yuri foi um deles. Além de colocar em prática o que aprendeu em sala de aula, o estudante também vivenciou o impacto social que a universidade promove. Durante esse período, a gente ficou em contato com os diretores, em contato com todas as unidades, em entender o que cada uma faz, onde cada uma está no estado. A gente percebeu o real tamanho da Unesp, Porque muitas vezes a gente fica muito na nossa bolha, tipo, Unesp Bauru, e agora a gente percebeu o que é a Unesp, a capilarização dela em todo o estado. Isso foi muito legal. O objetivo de uma universidade é contribuir para o desenvolvimento, e desenvolvimento é desenvolvimento também, sobretudo, diria eu, das pessoas, Então as pessoas são o foco, A razão de ser da nossa universidade é a população do estado de São Paulo e do Brasil. E para quem ficou interessado em conhecer a Mostra Unesp, a universidade de todo o estado de São Paulo, ela fica aberta à visitação até sexta-feira, dia 23. O horário é das 9 da manhã às 6 da tarde, nos 2 espaços. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo fica na Avenida Pedro Álvares Cabral, número 201, na capital paulista. No início deste ano, foi lançado pela editora Desconcertos o livro Instruções para Encontrar o Sendeiro na Floresta, do professor da Unesp em Bauru, João Eduardo Hidalgo. A obra reúne crônicas e ensaios sobre cinema e artes. No bate-papo com o repórter Júlio Penariol, Hidalgo conta um pouco do que os leitores podem conferir. O novo livro de João Eduardo Hidalgo reúne 18 textos que foram publicados ao longo dos últimos 10 anos em jornais, revistas acadêmicas e também publicações especializadas. O tema principal, claro, é o cinema, a especialidade do professor, mas também aborda outros assuntos relacionados ao universo das artes. Professor, obrigado pela sua presença aqui hoje. Obrigado pela oportunidade. E como você disse, é mais ou menos a última década, pode ter algum que tenha um pouco mais de uma década, mas eles são crônicas e ensaios, principalmente ensaios, de temas que eu tratei nos últimos anos, e principalmente de cinema, Quem for pegar o livro vai ver que tem, pelo menos dos últimos 3 anos, um balanço dos filmes do Oscar. Um dos textos só, eu tenho um texto sobre cinema espanhol, sobre Pedro Almodóvar, que meu doutorado foi específico. É um único texto que não fala do último filme dele, que é Julieta, fala do anterior, que é Amantes Passageiros, Professor, como que surgiu, na verdade, a ideia de fazer esse livro, Você falou que são textos publicados em vários meios, Por que reunir isso num livro e como que foi, na verdade, a seleção, Você tinha muitos outros textos aí. Sim.
Olha, a ideia de reunir, ela já era um pouco antiga, porque você publica, seja em jornais, jornal eletrônico, por exemplo, muito, eu acho que quase metade dele saiu no estado digital, né? Então, só assinante tem acesso, e às vezes também, depois de um certo tempo, eles desligam, né? Você mesmo não consegue mais acessar, então ele fica mais ou menos perdido, né? Ele fica na rede, em algum lugar aí da rede. E os alunos muitas vezes não têm acesso a isso, e textos às vezes assim em revista acadêmica, tal, que se você não tiver o link ou não procurar, e às vezes também não está ligado, não aparece. Então eu pensei, não, e os alunos me perguntavam, e aquele seu texto sobre tal coisa, ou o professor já escreveu sobre algo? Eu pensei, preciso reunir tudo isso num livro, que aí fica fácil, fica disponível na biblioteca aqui, né, na USP, nos lugares que a gente sempre manda, mas principalmente aqui da Unesp, na Central, vai ficar em São Paulo também. Então foi uma coisa de organizar. E foi bom também que quando você organiza o texto, você percebe como o corpo tem uma ideia, né, perpassa algumas ideias. Então eu acho que tanto de essas crônicas e esses ensaios que eu fiz, são coisas que me interessam e coisas que me pediram para fazer. Agora, mesmo essas coisas encomendadas por jornais, revistas, por colegas, são coisas que me interessavam escrever, porque eu já tive algumas coisas que me pediram e eu não quis escrever. Você está acostumado com a rigidez da academia, né? Como que é sair disso, produzir esses textos mais literários, mais crônicas, de vivências suas mesmo? É bem diferente? É bem diferente, mas eu acho que é mais livre, inclusive, né? E como eu sou de cinema, da área de cinema, né? Escrevo sobre cinema, fiz o doutorado sobre cinema, você tem já essa ligação. E antes eu venho de literatura, né? Eu venho de letras, literatura e língua espanhola. Então eu já tenho uma propensão para exagerar pro adjetivo, né? Então já tem uma característica minha. A academia não permite isso, ou mais ou menos não permite. Então, sim, eu acho que a gente se sente mais livre, coisas assim. Tanto que eu fiz um livro, eu achei que eu ia conseguir colocar a maioria das coisas, eu consegui colocar metade ou um terço do que eu tenho desses textos que foram publicados em congressos, apresentados e coisas. E tem textos, por exemplo, aqui nesse livro, são crônicas e ensaios publicados, mas o primeiro e o último, o que abre a porta de entrada e a porta de saída, são inéditos. Um deles, o primeiro eu falo do Fellini, né? E de uma visita que eu fiz à cidade, à Fundação Fellini em Rimini, na Itália, em 2004, que foi um acaso. Eu resolvi, estava em Roma, no Centro Experimentale, na Escola de Cinema, pesquisando bibliografia sobre o Fellini, que não é tão fácil mesmo na Itália, né? E falei, acho que eu vou até lá na Fundação Fellini, né? E foi interessantíssimo. Nos 2 dias que eu fiquei lá, estava acontecendo um festival e o Amarcord, um dos melhores filmes dele, estava sendo projetado na praia e eu estava o presidente da Fundação Fellini, a sobrinha dele, que é a única parente que ele tem viva, que o Fellini não teve filho, né? E ele tem uma irmã que teve uma filha. Então foi interessante, e toda essa vivência de ter ido à cidade, à fundação, falado com essas pessoas, né? Isso ficou na minha cabeça circulando esses anos todos. Pensava sempre, preciso escrever sobre isso. E nunca chegava um momento específico. E aí eu resolvi escrever. E o outro que fecha, eu falo da Grécia e do Antônio Medina Rodrigues. Também fruto de viagem sua? Fruto de viagem. A Grécia, a gente sempre tem, quem faz literatura, né? Sempre tem vontade de ir. E eu fiz como optativa todas as literaturas gregas que existiam lá na FEFELESH, na Faculdade de Letras da USP, e fui aluno do Medina em várias delas. E o Medina, para quem sabe, é um grande escritor e um grande tradutor dentro de língua e literatura grega, e ele infundiu na gente esse amor. Você, professor, falou, né, que foi difícil selecionar, muita coisa ficou de fora, então dá para a gente esperar outros livros? O que está pensando aí? Sim, é porque ensaios, eu acho que todos nós professores, né, pesquisadores, estando na universidade ou não, é o que a gente mais produz, né? Então sai um filme, alguém fala, pode escrever sobre isso. Então a gente sempre tem pequenas coisas, né, e interesses em escrever. Então eu tenho muitas outras coisas
que eu quero pôr num outro livro. Eu já tenho quase um título, que esse título ele surgiu para mim, claro que influenciado por Cortázar, né? Por Unamuno e vários que eu li na literatura quando eu fazia letras e depois na vida acadêmica. Então, o título, um dia quando eu comecei a reunir os textos, eu estava caminhando, começou uma chuva, eu estava num lugar no bosque como esse, e começou uma chuva e eu fiquei abrigado num lugar, né? E o título veio inteirinho na minha cabeça, puf, de uma vez só, né? E o segundo ele já veio também, não vou dizer qual é, mas ele já veio também com influência também de literatura espanhola, das coisas que eu faço e que eu pesquiso, ou que eu vivi, seja como pesquisador ou como neto de espanhóis, né? Ele deve vir em breve, eu acho que pro final do ano ou pro ano que vem. Eu tenho 2 livros mais no forno, né? Saindo, um é sobre José Maria Arguedas, que eu fiz um mestrado, ia fazer um documentário sobre ele, não aconteceu, né? E sai um livro sobre diferença entre documentário e ficção, e dando uma ênfase para a cineasta Leni Riefenstahl, que era cineasta do nazismo, né? Que fez os grandes documentários, enfatizando coisas do nazismo, mas é uma grande cineasta, apesar da ideologia, né? E que fez 2 grandes documentários, o Olímpia e o Triunfo da Vontade, fez algumas outras coisas de ficção também. Tá certo, então muita coisa boa vindo por aí. Professor, mais uma vez agradeço a sua presença aqui com a gente hoje. Obrigado pela oportunidade, e quando eu lançar os outros 2, que eu imagino que vai ser um no primeiro semestre agora de 2019, e no segundo conversamos novamente, Júlio. Legal. Bom? E por hoje é só, eu te espero amanhã às 6h30. Não deixe também de acompanhar o nosso site e siga o nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você. Tchau, tchau.